esse ponto. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação contraditória no governo Lula. O governo Lula é exemplo do primeiro governo Lula em 2003. Ele vai procurando ter governabilidade, então ele vai negociando. A mesma coisa que ele fez em 2003, ele fez agora. Não me surpreendeu, por exemplo. Ele entregou o Ministério das Comunicações, no primeiro governo Lula, ele entregou para um homem da Globo. Agora ele entregou para um homem que cuida de cavalos do União Brasil. Talvez porque comunicação no início tem a ver com cavalo. Entregou lá para o Juscelino. Isso faz parte do acordo de governabilidade. Entregou o Ministério das Comunicações. Como entregou no primeiro governo Lula também. E no segundo governo Lula. Sempre entregou o Minicom. Minicom, que é um ministério que não mexe com pouca coisa. Minicom mexe com concessões de rádio e televisão, só para citar 3 coisinhas. Mexe com teles e mexe com big techs, mexe com plataformas digitais. Não está mexendo com pouca coisa e não está mexendo com pouca grana, inclusive. O governo Lula entregou o Minicom para o Juscelino, para um cara do União Brasil. Em compensação, recriou a SECOM, que tinha perdido o status ministerial, e entregou a SECOM para uma pessoa comprometida com a luta pela democracia, uma pessoa que teve um papel importantíssimo na denúncia do golpe, do fascismo, da prisão do presidente Lula, que é o deputado federal Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Uma pessoa comprometida com a mídia alternativa, sempre ocupou os espaços da mídia alternativa, né? Então, o governo Lula fez isso, é o condomínio do presidente Lula. Entregou o Minicom para a União Brasil e colocou na SECOM uma pessoa comprometida com a democratização da comunicação, com as mídias alternativas. O ministro Paulo Pimenta, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, montou uma equipe, que se você for lá ver o nome, as pessoas que estão presentes na SECOM, é um time de primeira qualidade. É um time comprometido com a luta pela democratização da comunicação, é um time comprometido com uma regulação democrática da mídia digital, não é isso? Pessoas da área que entendem, que tem ligação com os movimentos sociais e tal. O ministro Paulo Pimenta nomeou para presidente da IBC um jornalista histórico da luta pela democracia no Brasil, um jornalista histórico da mídia alternativa brasileira, que é o Hélio Doyle, né, que também montou lá uma equipe muito interessante na IBC para trabalhar com TV Brasil, agora a TV GovBR, antiga NBR, 2 agências e 7 rádios. Né? Na IBC está lá o Hélio Doyle com uma equipe boa. Então, os sinais eram positivos. Mesmo agora, recente, nas 3 últimas semanas, a SECOM apresentou 3 instruções normativas, né? 2 delas muito positivas. Uma instrução normativa que era uma demanda antiga das TVs comunitárias do Brasil, né, da ABSECOM, da Associação Brasileira de Canais Comunitários, que era o direito de ter publicidade institucional nas TVs comunitárias. Né? Então essa IN, essa instrução normativa, garante agora o direito de publicidade de utilidade pública em TVs comunitárias. Isso pode significar um baita reforço de TVs comunitárias no Brasil todo. Né? Nós precisaríamos estar atento em todos os estados ao que isso significa. Né? E agora, semana passada, acho que quarta-feira, apresentou uma instrução normativa para desmonetizar canais que estimulem ódio, racismo, preconceito, desmonetizar. Não ter direito à publicidade institucional, à publicidade de utilidade pública. Né? Canais que estimulam crime. Né? E essa IN abre brecha para uma discussão sobre publicidade em meios alternativos. Abre brecha. É um debate que fica colocado. Né? Então, há avanços. Eu acho que ocorrem avanços. Mas, penso eu, esses avanços ainda são muito insuficientes para enfrentar as batalhas que virão. As batalhas que virão. Me parece que esses avanços ainda tem uma dose forte de ilusão. Seja com a mídia tradicional, né, com TVs, rádios, jornalões, revistonas, né, uma certa ilusão de que haveria uma lua de mel com essa mídia tradicional, parte dela que se colocou contra o bolsonarismo,
Então, há uma ilusão. Essa mídia tradicional, mesmo a que se colocou contra o bolsonarismo, não gosta do governo Lula. Essa mídia tradicional foi a mesma que apoiou o golpe de 16, é bom nunca esquecer. Foi a mesma que apoiou a Lava Jato e a prisão do Lula por 580 dias. Foi a mesma que, mesmo não tendo apoiado a candidatura de Bolsonaro, parte dela, chocou o ovo da serpente fascista no Brasil. Foi ela que criou as condições para a criação desse monstro. Para que esse monstro saísse do esgoto, abrisse a porta do inferno. Então me parece que há uma certa ilusão com essa mídia tradicional e, no meu entender, uma certa ilusão, uma subestimação com a mídia digital. Como se nós tivéssemos superado o fascismo nesse campo digital, o que me parece uma incorreção, e eu concordo, volto a dizer, com Felipe Nunes, fundador da Quest, que diz o seguinte: eles estão apenas hibernando. Hibernando. Esse setor tem muita força nas mídias digitais, no mundo inteiro, e o Brasil não é exceção. Eles saíram na frente, tem muito mais grana. Então parece que o governo tem avanços na área de comunicação, mas esses avanços são insuficientes para enfrentar batalhas que vão vir. Com a mídia tradicional e com o esgoto digital fascista. Me parece que falta ao governo uma estratégia de comunicação. O governo não consegue pautar a sociedade, ele é só reativo. Ele está se baseando muito em pesquisas de opinião, está muito animadinho com pesquisas de opinião, com a popularidade do presidente Lula. Só que essas pesquisas, elas são muito voláteis, mudam rapidamente. É bom a gente nunca esquecer que o presidente Lula saiu da presidência da República com 86% de bom e ótimo, e foi preso. Pesquisa é uma coisa muito volátil, né? Então me parece que falta uma estratégia de comunicação do governo. Nessa falta de estratégia de comunicação, me parece que o governo não tem uma estratégia, um projeto de democratização da mídia, nem está se predispondo a debater isso, como, por exemplo, seria a convocação de uma nova conferência de comunicação, uma segunda Confecom, para debater isso, projeto de democratização da mídia, que hoje, inclusive, é mais complexo. Não é só a democratização da mídia tradicional, da radiodifusão, é regulamentação da mídia digital. No mundo inteiro está se discutindo isso e no Brasil paralisou. A PL 2630 de regulação das plataformas da Big Tech está parada. Então não tem um projeto de democratização da comunicação e não tem um projeto de fortalecimento da mídia alternativa, do incentivo à pluralidade e diversidade informativa. É isso, me parece que está se baseando muito, está muito preocupado com pesquisa, popularidade do Lula e pouco com visão mais estratégica. Isso, por exemplo, se manifesta, entre outras coisas, publicidade oficial. A dificuldade que o campo popular, que a mídia popular continua tendo para acessar publicidade oficial. Sendo que publicidade oficial é dinheiro de imposto, é meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro de todos nós aqui. E continua concentrado em poucos veículos. Então, eu acho que se expressa aí. Se expressa, por exemplo, você vê, está ocorrendo um fenômeno interessante. Vários sites progressistas, páginas progressistas, têm reclamado que não conseguem marcar entrevistas com ministros. Parece que os ministros voltaram àquela lógica do seguinte, de serem fontes da grande imprensa, da chamada grande imprensa. Né? Querem estar bem com a grande imprensa. Essa grande imprensa que negou espaço para pessoas progressistas durante toda essa onda regressiva que o Brasil viveu, está sendo privilegiada, ao invés da mídia alternativa popular, que foi a que denunciou o golpe, que foi a que denunciou o lavajatismo, a prisão do Lula, o fascismo. Né? Então, oi, termino. Então eu acho que isso é um problema desse governo. Além de falta de sinergia entre os vários ministérios, além de falta de uma linguagem para tempos de internet que exige agilidade, né? Ou seja, eu acho que nós temos avanços, mas avanços insuficientes para enfrentar os petardos que vão vir pela frente. É um pouco o que eu acho dessa situação. É isso, estourei em 5 minutos, peço desculpa aí por ter estourado. Ponto, chega. Imagina, Miro, tá boa a conversa. Eu vou abrir uma rodada de umas 2, 3 perguntas das pessoas que estão aqui, quem quiser.